Seja muito, mas muito bem-vindo à mentoria do BizuMed. Eu me chamo Israel e é um prazer inenarrável estar com você, dividindo um pouco de conhecimento e um pouco sobre metodologia de ensino. E antes da gente começar, vamos começar da onde? Do princípio. Se até Deus, quando criou o mundo lá em Gênesis, falou, no princípio criou Deus, porque nós, meros mortais, também não teríamos aí um princípio. E eu começo te fazendo uma pergunta. Por que fazer essa mentoria? E antes de você dar um clique aí, querer pular esse vídeo, não pule esse vídeo, não pule, assista até o final, porque ele é muito importante. Eu preciso que você entenda da importância, porque se nada fizer sentido para você, esse curso não vai ter o mesmo sabor de mel, não vai ter aquele desfrutar completo de que esse curso pode te proporcionar, beleza? E eu começo aqui te contando uma experiência que eu tive. Eu já sou um pouco mais velho, né? Tenho 34 anos. E depois que eu me formei no Exército, eu fiquei 8 anos no Exército, eu decidi que iria estudar para PRF. E aí, procurando alguns cursos, vendo videoaula na internet, né? No famoso YouTube, eu encontrei um cara que ele também estudava para PRF e dava muitas dicas assim, excelentes e de graça na internet. E as pessoas questionavam muito ele, falavam, cara, como que você fica dando aí dica na internet, sendo que eles vão ser todos os seus concorrentes? E ele falou então no primeiro vídeo algo que me deixou marcado, mas marcado. Ele falou, o que eu falo aqui, ensino para vocês, nem 20% das pessoas vão seguir. E o que me interessa é o engajamento. Rapaz, eu virei para aquele cara e falei exatamente o que você vai virar e falar para mim. Se ferrou, otário! Porque eu vou aprender. Se você está disposto a ensinar, eu vou aprender. Foi isso que eu falei. E eu olhei fundo, meti as caras. Não fiz a prova da PRF, porque senão não estaria aqui no BizuMed. Mas chega de enrolação e vamos para a parte que importa. E a primeira pergunta é, quem te ensinou a estudar? E se você der uma refletida, é bem provável que a sua resposta vai ser ninguém. Ninguém me ensinou a estudar. E a maioria dos estudantes, infelizmente hoje no nosso Brasil, não tem um mentor, não tem um pedagogo, não tem um professor que ensine ele a estudar. E a primeira e talvez única vez que alguém te ensinou isso foi lá na alfabetização. A professorinha do primário que te ensinou a ler, a juntar as letras, B com A, Bá, P com A, Pá. E ali foi a única metodologia de ensino que te foi passada, que é a leitura. E você carregou isso durante toda a sua vida. Sempre pensou, estudar é ler. E meu amigo, chega cá, você está completamente enganado. Por quê? Eu ficava me perguntando por que as pessoas não nos ensinam a progredir nos estudos da mesma forma? Porque estudar português é diferente de estudar matemática, que é diferente de estudar história, que é diferente de estudar para um pré-vestibular, que é diferente de estar na faculdade. E esse é o objetivo do BizuMed. Então de cara eu já falo para você, aqui eu não vou te ensinar a estudar do zero, não vou refazer toda a sua vida, não vou desconstruir todo o seu sistema, mas eu vou te dar ferramentas para que você possa potencializar aquilo que você já sabe, aquilo que você já usa, aquilo que já é eficaz para você. Porque senão você vai me questionar, Israel, mas com essa metodologia de ler, eu passei no vestibular, tô aqui ó, na federal, tô aqui na finca, tô aqui, seja lá qual instituição você tá, e deu certo, parabéns, mas eu tenho que te avisar, meu amigo, que existem métodos científicos comprovados que podem te auxiliar e deixar o teu estudo um pouco mais fluido, um pouco mais leve, um pouco mais gostoso mesmo de se praticar. Então, nós temos que voltar nas metodologias aplicadas durante a nossa vida, né? E é aí que a gente chega a um dado muito preocupante. Isso aqui foi uma notícia que eu tirei do G1,
onde o último PISA, que foi em 2022, o Brasil ficou entre as piores classificações que você pode imaginar. Ele ficou na posição, se eu não me engano, de 52. E isso é horrível! Isso é horrível, horrível, horrível! Isso porque ali no PISA é analisado juntamente com os países da OCDE, né? E 50% dos nossos alunos não conseguem compreender textos simples, textos básicos, tem uma leitura totalmente superficial. Não sei nem se eu posso falar que é superficial, é uma leitura rasa. E apenas 2% dos estudantes brasileiros conseguem ter uma leitura de acordo, uma leitura exemplar, né? Uma leitura compreensiva e reflexiva, de ler textos difíceis e conseguir entender, sendo que os países da OCDE, essa porcentagem fica em algo em torno de 7%, de acordo com a notícia, né? Então, meu amigo, eu vim aqui para te mudar essa visão, mudar para você a sua história, mudar tudo aquilo que você já viu. E a gente começa, lógico, falando sobre o ensino. E o que é o ensino? O que é esse ensino tradicional? O ensino tradicional é justamente a maneira que você provavelmente passou aí todo o seu ano escolar. É a figura do professor como um centro e única fonte de referência, mas aí você está encucado. E isso é ruim? Por que isso é ruim, o professor ser a fonte de consulta? Exatamente sobre isso que é ruim. Hoje, com o advento da internet, o professor ele não pode mais ocupar o papel de ser o centro, de ser a referência, a única fonte de consulta do aluno. Então, se você reparar, a disposição do formato de uma sala de aula segue os mesmos padrões de antes do advento da internet. Olha que absurdo! Que absurdo! Antigamente era assim, porque o acesso à educação era muito difícil. Para quem é um pouco mais velho, como eu, lembra que para você fazer um trabalho da escola, você tinha que ir na biblioteca e pegar a famosa Barça, um livro que pesava quase 50 quilos nas suas costas e você não podia levar para casa, não podia xerocar ele, você tinha que copiar à mão para poder fazer um trabalho. E isso dava um trabalho, nossa senhora, sofrido. Graças a Deus, a internet veio e transformou, revolucionou todo o encurtamento da globalização mesmo, o encurtamento do tempo e do espaço. O conhecimento está disseminado. Tem aí pessoas que dizem, né, em alguns livros que eu já li, que hoje nós temos mais acesso do conhecimento do que o John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, tinha na época dele. Não sei se isso é verdade, mas o grande fato é, o acesso está aí. Basta a gente querer, basta usar as ferramentas corretas para poder chegar no nosso objetivo. Então, os formatos das salas, ela é disposta enfileirado, cadeira por cadeira, justamente para que o professor tenha o centro da atenção. Então, se você pegar aí países mais desenvolvidos que valorizam a pedagogia, que valorizam as suas mentes, as mentes pensantes, não as mentes preocupadas aí em fazer TikTok, dancinha, né? Não. A formação da sala já é totalmente diferente. Muitas delas nem usam mais as carteiras que a gente conhece, porque o aluno ele passa a ter o professor como um orientador. E aquilo que a gente conhece hoje como o PBL. O professor ele é o orientador, mas o aluno ele tem o papel fundamental. E presta atenção nisso que eu estou te falando. O aluno tem a obrigação de pesquisar o conhecimento. Então a procura parte do aluno e tem o professor como orientador. Mas aí chegamos num conflito, num dilema. Você está falando isso dentro de uma plataforma de ensino como o Bisomed, onde os professores estão aqui ensinando, mas meu amigo, acorda! Acorda! O problema não é o vídeo, o problema não é o professor explicar a matéria, o problema é o que você vai fazer com esse vídeo. Não adianta nada a gente ter aqui os melhores professores, dando tudo mastigadinho, assim, ó, na boquinha do estudante, que é só ele engolir. Se você não sabe engolir, se você não sabe como estudar, se você não sabe nem como fazer, não adianta nada você ver um vídeo e, entendi tudo.
Beleza, e agora? Será que eu vou lembrar na hora da prova, daqui a uma semana? Será que eu vou lembrar daqui a 2 anos? Será que eu vou lembrar quando eu me formar que eu estudei o ciclo de Krebs? E aí, meu amigo, vou te falar o que vai acontecer com você. Já dizia um filósofo contemporâneo chamado MC Creu! O Creu vai entrar! Mas não mais, porque agora você faz parte do Bisumed e com essa mentoria eu tenho certeza absoluta que tudo vai ser esclarecido e você vai melhorar demais o seu aprendizado. Tá bom? Então, passando um pouco para frente, eu trouxe para vocês as 3 fases que o estudante ele passa. Isso daí é inevitável. Em alguma fase você tá. Não importa, porque todo mundo passa por ela, e de todas as pesquisas que eu já fiz, que é até bom eu comentar isso, né? Esse meu interesse sobre metodologias de ensino surgiu quando eu comecei uma faculdade de História. E ali a gente tinha as matérias de metodologias de ensino, realmente. E aí eu parei para pensar. Falei, cara, como que isso não é passado nas escolas? Como que isso passa batido nos cursinhos? Como assim existe um jeito de estudar? Como assim existe algo diferente de apenas ler e apenas fazer resumo e apenas grifar com as minhas canetinhas coloridas o marca-texto? Existe, só que isso não é passado. E hoje os cursinhos mais tops aí de elite dão atenção. Talvez não tenha sido o seu caso, infelizmente você não pegou, mas aqui no Bisumed você vai pegar, não se preocupe. E a primeira fase que o estudante passa é o despertar. Ah, como o despertar é bom. Aí as fotinhas, parece o High School Musical, de tão feliz que ele tá. Olha a alegria desse menino. Esse menino tá feliz, mas tá feliz uma quantidade. O despertar é quando você decide que vai fazer alguma coisa. Ah, quero fazer medicina. Como é que foi quando você decidiu fazer medicina? E eu vou pro cursinho, e você compra uma mochila nova, e você compra canetinhas coloridas, e você compra o caderninho, agora lá tá na moda o caderno inteligente, né? Caderno inteligente, só o caderno, o aluno nada. Mas é empolgação, e essa empolgação é ótimo, porque você tem um sentimento de acreditar que é possível, um sentimento de que você vai chegar lá, de que tudo vai ser concluído, que o caminho vai ser difícil, mas você vai dar conta. E aí que chega a segunda fase, que é o abismo. E essa fase ela é um pouco complicada. Essa fase é a fase que o estudante ele passa por uma reavaliação da vida dele, porque vem a primeira dificuldade. Ele começa a procrastinação, ele não sabe mais dividir o tempo, vem outros compromissos, talvez família, trabalho, filho, ele quer jogar videogame, ele quer bater uma bola, e o estudo já não está mais rendendo da mesma forma como era no despertar. Às vezes estudar em grupo atrapalha, e aí vem o grande dilema na vida dele, fala, será que eu sou capaz disso? Será que medicina é para mim? Será que eu vou conseguir me formar? Às vezes o despertar vem dentro da faculdade, quando você toma a primeira paulada na cabeça, talvez com bioquímica, bioestatística, ou anatomia, né? Que é o carrasco do estudante do primeiro ano. E aí você pensa, será que eu sou burro? Será que eu não consigo? E é nessa fase que muitos estudantes eles desanimam do caminho. E é nessa fase que vem a autocrítica, que vem o abatimento, fica triste, depressivo. E, infelizmente, muitos estudantes acabam desistindo do seu sonho só porque não teve uma orientação. Mas aqueles que persistem, aqueles que continuam na caminhada, passam pela aquilo que eu chamo de travessia. E essa travessia ela tem uma característica única e que todos os estudantes vão acabar tendo também, que é carreira solo. E aqui você aprende que tudo depende só de você. Não é o estudo em grupo, não é o professor do cursinho, não é o tempo que você está dedicando ali nas monitorias, mas é você. Você aprende que você consegue.
você consegue buscar o conhecimento, você consegue aprender sozinho, você consegue dar conta, você deixa de martirizar por causa de uma prova. A prova já não começa a fazer mais tanto sentido assim, e o que antes era visto como um soco no estômago, como uma decepção danada, né? Que você tirava 0 lá nos simulados durante o cursinho, ou você foi mal numa prova na faculdade. E isso passa a ser só um aprendizado. E aquilo que você errou, você não erra mais. Porque a dor, o ensino da dor, a gente vai aprender aqui, ele fixa na nossa memória que não sai nem com reza braba. E aí esse estudante sozinho, ele consegue passar por essa travessia e chegar no seu objetivo. E aí, meus amigos, eu tenho que falar para vocês que tudo se baseia num cara chamado Vilfredo Pareto. Mas o que isso tem a ver com mentoria de ensino? Esse caboclinho aí que você está vendo, ele teve uma sacada lá nos anos de 1700 e alguma coisa, na Idade Média mesmo, que ele viu que 20% que 70%, ele viu que 80% da riqueza do seu país, que era na Itália, pertencia a 20% da população. E essa teoria começou a ser aplicada em várias coisas, como parte financeira, estudos estatísticos, e eles chegaram a uma conclusão que realmente esses 80% faz sentido dentro dos 20%, ou seja, eu tenho 20% de esforço para obter 80% dos resultados. Ó, vou repetir para você, 20% do teu esforço produz 80% dos resultados. 20% do teu esforço produz 80% dos teus resultados. E isso é o que a gente vai buscar dentro do Bisumed, os seus 20%. Então essa mentoria vai fazer sentido para você, porque você não vai mudar 100%, nem 80%, você só vai precisar mexer em 20% daquilo que você já faz. E isso não sou eu que estou dizendo. Quem sou eu? Quem é o Israel na fila do pão? E isso é um consenso de estudiosos, de artigos científicos publicados. Tudo se iniciou, meus amigos, lá em Harvard. Parece papo de picaretagem, né? Tinha que ser essa faculdade. Mas foi lá porque a preocupação de Harvard não é que o aluno passe ou que ele pague a faculdade, é saber se ele está aprendendo ou não, porque aquele profissional vai fazer diferença para um país. E ali começaram esses estudos sobre como melhorar o estudo dos estudantes e fazer com que ele grave de verdade na memória de longo prazo e consiga ter um estudo fluido, sem aquela decoreba, né, que é chato decorar as coisas, e passar para a parte de entendimento da matéria. Tá bom? Então, siga firme, faça esse curso, não é só porque eu que estou dando não, mas lá ele, né? É porque o curso ele tem o seu apontamento científico, e isso vai ser fundamental na trajetória de todos os estudantes, e vamos somar forças e chegar ao grande objetivo, que é ser formado como um bom profissional, que hoje em dia está em falta, né? Convenhamos.